Fala galera, estamos aqui para mais uma aulinha de revisão de anatomia orientada para a clínica. Meu nome é Rafael, sou aluno de medicina da Universidade Federal de Pernambuco e hoje a gente vai ver um pouco dos músculos do tronco, tá certo? Então vem comigo. Primeiramente a gente vai dividir o tronco em três regiões, tá certo? A gente tem o dorso, o tórax e o abdômen, certo? O dorso é localizado na parte posterior, entre o pescoço e a parte superior das nádegas. O tórax, todo mundo sabe, né? A parte inferior do pescoço vai do pescoço até o abdômen. E o abdômen é a parte que separa o tronco, ou que separa o tórax da pelve, tá certo? Aqui mais abaixo, também na região frontal, tá bom? Então nós temos essas três divisórias: dorso, tórax e abdômen, tá certo? A gente vai citar rapidamente todos os músculos que compõem cada uma dessas regiões, tá certo? E vai focar no detalhamento de um músculo em cada camada dessas regiões, tá bom? Então vem comigo. Músculos do dorso. Primeiramente, as divisões anatômicas elas são bastante controversas, né? Não são todos os autores que concordam. E para essa apresentação eu fiz uma miscelânea, eu fiz uma mistura entre a interpretação que está em Moore, Anatomia Orientada Clínica, que é esse livro aqui, tá certo? E alguma coisa do Tortora também, princípios de anatomia dele. Então, juntando esses dois e dando uma abordagem um pouco mais funcional, os músculos do dorso a gente ficaram com duas divisões, certo? Os músculos superficiais ou extrínsecos do dorso, tá certo? E a segunda parte são os músculos profundos ou próprios do dorso, tá certo? Os músculos superficiais, também chamados de extrínsecos do dorso, eles têm esse nome porque eles não estão associados diretamente com o movimento do esqueleto axial, tá certo? Eles estão primordialmente envolvidos com o movimento dos membros superiores. Cada uma dessas duas partes, certo? Cada uma dessas divisões entre a parte superficial, os grupos superficiais e os grupos profundos, a gente tem uma divisão em três camadas, tá certo? Camada superficial, camada intermédia e camada profunda em cada um deles. Na camada superficial dos músculos superficiais, meio redundante, mas por enquanto a gente vai funcionar desse jeito, tá certo? Na camada superficial a gente tem dois músculos, tá certo? O trapézio e o latíssimo do dorso, que são músculos que a gente já viu, certo? No estudo dos membros superiores. A gente está aqui fazendo a revisão justamente porque a anatomia ela tem essa série de interseções, né? Na camada intermédia, a gente vai ter os músculos romboides e o levantador da escápula, tá certo? Então eles ficam abaixo, a gente vai entrar em detalhe. Eles ficam um pouco abaixo da camada superficial. Quando você tira o trapézio e o latíssimo, você vai ter o romboide e o levantador da escápula. E na camada profunda, a gente vai ter o serrátil posterior superior e o serrátil posterior inferior, tá certo? Esses músculos eles formam o grupo superficial ou músculos extrínsecos do dorso que não estão associados novamente aos movimentos do esqueleto axial, tá certo? Da coluna propriamente dita, a coluna, pescoço e cabeça, tá certo? Os músculos profundos, por sua vez, conhecidos como músculos próprios do dorso, esses sim vão estar associados diretamente com o movimento da coluna, certo? Da coluna vertebral, das vértebras e do esqueleto axial propriamente dito. A gente também vai dividir ele em três camadas, tá certo? A superficial, a gente vai ter os esplênios, tá certo? O esplênio da cabeça e o esplênio do pescoço. Na camada intermédia, temos o grupo dos eretores da espinha, certo? Os eretores da coluna. A gente pode dividi-los em três, tá certo? O ilho costal, longuíssimo do dorso e o espinal. E temos a camada profunda, que na camada profunda, certo? A gente vai ter os transversos espinais, que são músculos que vão passar transversalmente entre um processo transverso e um processo espinal, tá certo? A gente vai ter o semiespinal, multífido e os rotadores. Nós temos os segmentares, e aí eles ligam os segmentos, tá certo? Sem passar pelos... Ou eles ligam processo transverso com processo transverso, ou eles ligam processo espinhoso com processo espinhoso, tá certo? Eles não fazem esse cruzamento do grupo dos transversos espinhais. São chamados segmentares. Daí temos os interespinais e os intertransversários. Temos também os levantadores das costelas, certo? Então, nos músculos profundos e próprios do dorso, a gente tem esse grupo aqui, tá certo? E o que a gente vai fazer agora é detalhar um pouquinho de um músculo de cada uma dessas camadas, tá certo?
que são esses músculos que eu destaquei em vermelho. O trapézio na camada superficial dos superficiais, levantador da escápula na camada intermédia, na camada profunda o serrátil posterior ou superior, tá certo? Aqui tem um errozinho, não é o serrátil posterior inferior, tá bom? Nos músculos profundos vai ser os plênios, os ileocostais e os rotadores, tá bom? São esses músculos que a gente vai entrar em detalhes agora em relação à sua inserção, sua origem, seus movimentos, suas funções e algumas considerações que venham a ser pertinentes, tá bom? Novamente, né, os músculos superficiais e os extrínsecos do dorso são envolvidos no movimento dos membros, como a gente viu quando a gente estudou os membros superiores. E na camada superficial, o músculo que eu escolhi para destacar para vocês foi o trapézio, tá certo? Ele é esse músculo que vai aqui da base do crânio até a parte de baixo aqui o final da região torácica, da coluna vertebral, tá certo? Aqui a gente tem uma visão anterior, tá bom? Você vê que ele é visto, você consegue ver ele justamente porque ele vai pegar aqui na clavícula, tá certo? E aqui a visão posterior, tá bom? O trapézio, como eu demonstrei aqui agora, você pode ver aqui, ele é na região cervical e torácica inteira, tá certo? Então ele é o músculo cérvico-torácico. A fixação proximal dele, certo? Aqui na base do crânio é a protuberância occipital externa, tá certo? Passando aqui pelo meio, ou aqui pelo meio, aqui você vai ver o ligamento nucal, tá certo? Aqui em cima aqui, ó, o ligamento nucal, ele também vai partir daqui. E dos processos espinhosos das vértebras C7 a T12, tá certo? Então de C7 aqui, no final da cervical, até T12, que é o final da torácica, eles também emitem as fibras dessa região, tá certo? A fixação distal é no terço lateral da clavícula, eu vou voltar aqui para você ver, tá certo? Ó, o terço lateral da clavícula aqui, ó, terço lateral da clavícula é um ponto de inserção, tá certo? De fixação. Temos o acrômio, tá certo? O acrômio na escápula, tá bom? E a espinha da escápula também é outro ponto de inserção, tá bom? As funções principais a gente já viu, só revisando, né? A parte descendente dele vai fazer elevação, a parte ascendente faz depressão e a parte transversa, ou quando estão todas atuando juntas ao mesmo tempo, tá certo? Faz a retração da escápula, tá bom? Então, se eu pego o trapézio e contraio todas as fibras deles, eu vou ter a retração da escápula, tá bom? A parte descendente, que é a parte que vem daqui, descendo, ela vai levantar, tá certo? E a parte descendente daqui, ó, vai deprimir, tá vendo? Ó, pronto, tá certo? O que é que tem de relevante sobre o trapézio? Que foi porque eu escolhi ele para revisar com a gente, tá certo? Com vocês. A cefaleia cervicogênica, tá certo? Cefaleia cervicogênica, que é de 80 a 90% dos casos de dor de cabeça são de origem cervicogênica, ou seja, estão associadas diretamente à tensão e à contração contínua, tá certo? Desse músculo, do músculo trapézio e sua ligação aqui, ó, com a base do crânio, tá vendo? Então ele vai puxar aqui e vai retrair toda essa região aqui. E isso pode causar, na verdade pode causar não, é a causa de 80 a 90% dos casos de cefaleia, tá certo? Então, para a nossa clínica, é bastante interessante a gente se conhecer, certo? Então, é por isso que normalmente os relaxantes musculares têm uma aplicação bastante eficiente nesse tipo de patologia, né? Na camada intermediária, nós temos o levantador da escápula, tá certo? Então, de uma forma mais profunda, quando você vai rebater o latíssimo do dorso e o trapézio que a gente viu agora, você vai ter acesso à camada intermediária dos músculos extrínsecos do dorso, tá certo? E desses eu vou destacar com vocês o levantador da escápula. Eu coloquei aqui também mais 3 figurinhas, ó, 3 ilustrações para a gente ver qual é, certo, esse músculo. Perceba que ele vem aqui na cervical e vai até a parte superior aqui, certo? Eu só quero chamar de omoplata, sou um cara muito velho. Quando eu aprendi era omoplata, agora é escápula, certo? Então, ele vem aqui para a parte superior da escápula. Vocês me perdoem se eu disser omoplata, e o professor vai também ser bastante indulgente aí comigo, vai saber que a gente que é idoso é muito difícil se livrar de alguns vícios, né? Entre eles esse. Só quero chamar de omoplata, a escápula. Mas então, voltando aqui, a camada intermediária nós temos a fixação proximal dele, tá certo? A fixação proximal dele são nos tubérculos posteriores dos processos transversos das vértebras que vão de C1 a C4, certo? Então da cervical 1 até cervical 4, vou voltar aqui para cervical 1,
o Atlas, tá certo? Cervical 2, Axis, cervical 3 e 4, aqui ó, pronto. Tubérculos posteriores dos processos transversos das vértebras, dessas 4 primeiras, é a fixação proximal. Ele vai descer e vai se fixar ali ó, na margem medial, margem medial da escápula, superiormente à raiz da espinha da escápula, tá vendo? A raiz da espinha aqui, ó, superiormente a ela, nós temos a fixação na margem medial, tá certo? As funções, bom, levantador da escápula, função levantar a escápula, tá certo? Ó, levantar a escápula. Nesse caso, ele faz um movimento aí assessorado pelo trapézio, não é isso? Na camada profunda, eu estou destacando para vocês aí o serrátil posterior superior, tá certo? São dois, o serrátil posterior superior e o inferior, mas aqui eu vou destacar para vocês apenas o superior. O que é que tem de interessante nesse músculo? A inserção superior dele no ligamento nucal, do mesmo jeito que o trapézio também tem a inserção no ligamento nucal, é um ligamento bastante importante nessa região aqui, né? Naturalmente. Nos processos espinhosos, ou seja, no meiozinho da vértebra ali, ó, nos processos espinhosos da vértebra C7 a T3, tá certo? Cervical 7, final da cervical, T1, T2, T3. 4 vértebras, tá certo? Ele faz essa inserção aí. A inserção inferior fica nas margens superiores das costelas 2 a 4. Então, vamos lá. Você pode até olhar aqui ó, e achar que a inserção está na escápula. Não está na escápula, tá certo? Está vindo aqui para baixo para se fixar nas margens superiores das costelas 2 a 4. Tá certo? As funções. Bom, aqui é interessante porque a gente normalmente vê músculo associado muito com movimento, né? Os músculos dinâmicos aí associados com movimento, com protrusão, com pronto. Nesse caso aqui, uma das funções principais, certo, do músculo serrátil posterior é a propriocepção, ou seja, fazer a avaliação de onde você está em relação ao espaço, tá certo? A propriocepção, até para alguns autores, é considerado o nosso sexto sentido, né? Porque a gente tem a visão, audição, paladar, tato, o que mais? Visão, audição, olfato, paladar, visão, audição, olfato, paladar e tato. 5 e sexto, alguns autores, principalmente de neurologia, tá certo? Costumam associar ele à propriocepção, ou seja, a capacidade sinestésica de você saber de olho fechado e sem escutar nada onde está o seu braço, tá certo? Onde está a sua cabeça, se ela está inclinada, se ela não está inclinada. Inclusive, aqui, né, no... Como é o nome? Aqui dentro? Labirinto, né? O labirinto, a labirintite, que acaba com sua capacidade de saber, ou se você está parado e você fica tonto. Pronto, a labirintite seria uma patologia aí associada com um distúrbio nesse sexto sentido, tá certo? Então, aquela história lá de Cavaleiros de Zodíaco, de atingir o sexto sentido, pronto, faz sentido se você pensar que o sexto sentido é a própria percepção, é saber onde você está em relação ao espaço, tá certo? Pronto, o músculo serrátil posterior ele tem essa função proprioceptiva, tá certo? Alguns autores atribuem a ele também uma função acessória na elevação das costelas, tá certo? Mas essa função já é uma função mais secundária, mais controversa, tá bom? E a correlação clínica é interessante, outra razão para ter trazido, tá certo, é que apesar dele não ter uma função dinâmica muito característica, ele tem sido apontado como causa de dor crônica bastante recorrente no caso da síndrome de dor miofacial, tá certo? É um caso bastante interessante aí para quem tem interesse na clínica. A gente sabe que a dor é um dos motivos principais das pessoas visitarem os profissionais de saúde, né? E a dor miofacial, uma síndrome está associada justamente com esse músculo, tá bom? Agora a gente passa para os músculos profundos do dorso, ou os músculos próprios do dorso, associados com movimentos e com a manutenção, tá certo, do esqueleto axial e da coluna. Então vamos lá. Primeiramente a camada superficial, nós temos aqui o esplênio da cabeça, tá certo? O esplênio da cabeça, ele serve para fazer uma contenção aí de vários músculos que vêm abaixo dele, tá certo? Como se fosse, ó, certo? Segurando. Tem essa posição, esse desenho aqui que você está vendo, né? Oblíquo aqui. A fixação proximal dele, né? Ligamento nucal também. Processos espinhosos no meio da vértebra C7 a T4, tá certo? A fixação distal, processo mastoide temporal. É interessante aqui fazer ele dá fixação distal. Aí a gente pensa, pô, distal é longe do crânio, né? Porque ele começa aqui
E ele sobe e está dizendo que a fixação distal dele aqui é no processo mastóide temporal e no terço lateral da linha nucal superior do occipital. Como é que pode a fixação distal dele ser proximal? Então, isso aí é uma questão, aí vai de novo, tá certo? Tá fundamentado aí no Moore, né? Na anatomia de Moore. Eu acredito que ele faz ou foi algum problema de tradução, ele faz essa associação como se fosse a origem e inserção, tá certo? Então ele, às vezes, usa como sinônimo aí fixação proximal como se fosse a origem e fixação distal como se fosse inserção, tá certo? E aí por isso que você vai ver a inserção nessa parte superior. Eu poderia ter colocado até assim no slide, teria ficado mais claro, né? Mas, enfim, quem sabe faz ao vivo. Então vamos lá. Estou explicando aqui esse caso ficasse meio feioso, né? Então é isso. Como o movimento é da cabeça, né? Então a origem está aqui no ligamento nucal, no processo espinhoso. Então ele vem até aqui a cabeça e ó, puxou. Ó, puxou. Então aqui, origem, inserção, fixação distal, fixação proximal. Perdão, fixação proximal, fixação distal. As funções, né? Unilateralmente, então vamos lá, eu estou aqui, vou unilateralmente, se eu vou fazer flexo do pescoço, contra ele aqui, ele vai fletir o pescoço lateralmente e gira a cabeça também para o lado do músculo ativo. Então se eu estou contraindo esse músculo aqui desse lado, aqui que é o lado esquerdo, tá certo? Ele vai puxar a cabeça para o lado esquerdo, tá certo? Quando faz bilateralmente, então os dois juntos, extensão da cabeça e do pescoço. Beleza? Esse é o esplênio, um dos músculos que colabora com isso, tá certo? Não o único, mas um dos músculos principais na colaboração desse movimento. Vamos lá. Músculos profundos agora, né? Profundos, a camada intermediária dos músculos profundos. Então, na camada intermédia, a gente tem aí um grupo muito importante, chamado os iliocostais. Ilho, vem do ilho, vai até as costelas, certo? Ilhos costais são músculos muito importantes, faz parte do grupo extensor da coluna, são os músculos responsáveis por fazer a extensão e a manutenção da postura da coluna vertebral, tá certo? Os ilhos costais são os músculos mais laterais desse grupo muscular, conhecido como GEC, tá certo? Temos os ilhos costais mais laterais, longuíssimo do dorso, tá certo? E tem um outro, vamos voltar lá para ver, longuíssimo do dorso e o espinal mais medial, tá certo? São os três músculos, as três colunas que formam o grupo dos músculos conhecido como extensores da coluna vertebral. Facinho, né? Fixação proximal, mais uma vez parecido com aquele caso lá, né? Fixação proximal são os tendões comuns, aqui ó, tendão comum, aqui ó, dos eretores da coluna, tá certo? Esse tendão comum ele vai pegar aí na parte posterior da crista ilíaca e na face posterior do sacro, ligamentos sacroiliacos, processos espinhosos sacrais e lombares inferiores e o ligamento supraespinhal. Você percebe a quantidade de inserções, né, a quantidade de lugares que esse tendão e esse músculo se fixa para poder garantir aí ó, uma postura, tá certo? Garantir amarração, para você não cair, tá bom? Para não cair para frente, não cair para trás, a gente anda em pé. Tem que ter essa amarração aí todinha. Tá certo? Não é muito fácil, não. Não são muitas espécies que a natureza conseguiu produzir mantendo a postura completamente ereta. Tem alguns bípedes aí nas aves, mas a anatomia é completamente diferente. A gente tem exclusivamente aí essa postura bem ereta, então isso exige bastante amarração. Fixação distal, né? Lá em cima, distal de novo, ó. A fixação distal como inserção. Ângulos das costelas inferiores e processos transversos cervicais, tá certo? Funções. Bilateralmente, contração bilateral ou extensão da coluna vertebral e da cabeça, viu? Ai, quando eu espreguiço assim, ó, depois de horas e horas e horas produzindo slides. Agora mais não. Mas aqui assim de novo, ó. Isso aqui, camada intermédia dos ilhos costais, tá certo? Unilateralmente, ou pode fazer a flexão lateral da coluna, tá certo? Vertebral. Na camada profunda dos músculos profundos, temos os rotadores. Esse aqui eu escolhi, foi uma escolha bem pessoal, porque
No seminário de osteologia da coluna vertebral, eu tive que apresentar as vértebras torácicas, certo? E lá eu citei que pelo desenho das vértebras torácicas serem mais, da articulação delas serem mais verticais, era o lugar da coluna que tinha a maior possibilidade de rotação, tá certo? E essa rotação coincide com a existência desses músculos aqui, ó, dos músculos rotadores, que são músculos justamente, como você pode ver aqui, ó, estão na região torácica, na mesma região em que as vértebras elas têm um posicionamento também, certo? Amigável para esse tipo de movimento. Então, é a região que tem a maior capacidade rotacional também por causa da existência desses músculos, tá certo? Vice-versa. O que veio primeiro, o ovo ou a galinha? Foi o ovo. Mas isso é outra discussão. O ovo já existia quando as galinhas começaram a existir. Então, localização. Porção torácica da coluna vertebral, tá óbvio, certo? Fixação proximal, processos transversos. Fixação proximal, processo transverso, lateral das vértebras. E a fixação distal, junção da lâmina e processo espinhoso da vértebra imediatamente superior. Tem dois grupos musculares, tá certo? Tem dois tipos musculares. Tem os rotadores curtos e os rotadores longos. Os rotadores curtos surgem, certo, do processo transverso e vão até o processo espinhoso da primeira vértebra acima. Os longos vão do processo transverso para o processo espinhoso de dois segmentos acima, tá certo? Passa essa e se fixa na outra, tá bom? A diferença do longo para o curto é essa. Funções: estabilização das vértebras, tá certo? Extensão local, a extensão local aqui, uma coisa mais sutil, e a rotação da coluna vertebral, tá certo? Aquele alongamento maravilhoso que estrala músculos rotadores, tá bom? Dentre outros, principalmente rotadores, nesse caso em particular. Agora a gente encerrou, certo? Dorso, a parte posterior do tronco. A gente vai agora para a parte anterior do tronco, superiormente o tórax, tá certo? No tórax nós temos também uma divisão parecida com a que a gente realizou agora nos músculos do dorso, entre músculos extrínsecos e intrínsecos. Os extrínsecos sendo aqueles que têm movimento nos membros superiores e os intrínsecos aqueles que têm movimento no esqueleto axial. No caso do tórax, a gente vai ter algo parecido. A gente vai ter o tórax externo ou parede torácica, tá certo? Esses músculos a gente já viu quando estudou os membros superiores, peitoral maior, peitoral menor e serrátil anterior. E a gente vai ter os músculos do tórax interno ou os músculos da caixa torácica, que são os músculos propriamente dito dos movimentos da caixa em si, tá certo? Esses são os intercostais externos, intercostais internos, intercostais íntimos, subcostais, transversos do tórax e levantadores das costelas, tá certo? A gente vai trabalhar aqui detalhadamente só sobre os intercostais externos, tá bom? Que é esse grupo que está verdinho aqui agora, ó, nessa imagem que eu botei para vocês, tá vendo? Pronto, você perceba que as fibras dos intercostais externos, ela é uma fibra no sentido, ó, vem lateral e látero anterior, ó, de cima para baixo, tá certo? Rogério, daquele canal lá, Anatomia Fácil, ele descreve como sendo fibra sentido mão no bolso, tá bom? Ó, mão no bolso. Parecido com as fibras também aqui, ó, do externo. A gente vai ver daqui a pouco. Fibras mão no bolso, tá bom? O que é que se faz? Intercostais. São 11 pares. Fibras de sentido oblíquo, mão no bolso. Inserção superior é a margem inferior da costela. E a inserção inferior é a margem superior da costela logo abaixo. Tá certo? Nada muito difícil. Função. Aí é interessante. Elevar as costelas durante a inspiração forçada. É um grupo importante porque é um daqueles grupos que trabalha quando você está com dificuldade de oxigenação. Você tem que... Então, esse é um dos músculos que ajuda, tá certo? Não são os que se tornam mais visíveis, mas são um grupo importante para esse tipo de movimento. Qual é a correlação clínica? Os nervos que inervam esses músculos, tá certo? São os nervos, o nervo intercostal. E esse nervo ele é alvo do bloqueio anestésico nos casos de fratura. Oh, eu até errei aqui, ó, botei fratura. É porque uma pessoa só fazer tudo. Edição, montagem, um negócio desse, não tem revisor, é na lata, mano. Uma fratura de costela após as cirurgias... Pronto, no caso de fratura de costela e após cirurgias torácicas, tá certo? Um dos alvos de bloqueio para as sensações de dor é esse nervo intercostal. Ele vai, né, irradiar para essa região toda, tá certo?
Músculos do abdômen. Lembra que eu falei das fibras, mão no bolso aqui, dos intercostais externos? Pronto, esse músculo oblíquo externo, que é esse aqui, ó, também tem as fibras nessa posição, tá vendo? Ó, tá bom? Pronto. Temos aqui, no caso dos músculos do abdômen, o reto abdominal, tá certo? Que é aquele músculo que eu não vou mostrar porque eu não tenho o que mostrar, certo? Na verdade eu teria como mostrar massa de pausa da região abdominal. Mas tem o músculo do reto abdominal, que é aquele que desce os gomos aqui. O Caiafo deve ter. Hoje pede para ele mostrar. Mostra na aula lá, que ele gosta de mostrar. Ele fica mostrando a perna dele, ele fica mostrando a batata, ele é toda mostrada. Ele vai mostrar esse músculo também. Pronto, é aqui, tá certo? O oblíquo externo, que é esse que dá pra ver, o interno, tá certo? Tá abaixo desse aí, não dá pra ver. E o transverso do abdômen, tá certo? A gente vai focar aqui, seguindo a nossa estética, né? O abdominal, tá certo? Aí tá o detalhe dele, tá certo? O reto abdominal. Localização, porção anterior do abdômen, tá certo? Facilmente visível. Ele não é mais visível porque por cima dele passa, acho que é uma aponeurose, o termo, me corrija se eu estiver errado depois, do oblíquo, tá certo? Aí, do oblíquo externo, ele passa por cima dele, mas quando você malha ele consegue sobrepujar a força dessa aponeurose. A origem, né? A sínfise pública lá embaixo, a origem é a sínfise pública, certo? E a inserção vai aqui no processo tifoide e da quinta a sétima cartilagens costais, tá bom? Função, flexionar o tronco, como a gente faz aquele exercício de abdominal. A gente não, né? Vocês. Eu não faço esse exercício, já faz mais de 15 anos que eu não faço isso. Gostaria muito de tentar, mas não consigo mais. Paz, não tem como. Não dá, por enquanto não dá. Mas vocês que fazem, olha, esse aí flexiona o tronco, tá certo? A partir das vértebras lombares. Então o ponto aqui, ó, nas vértebras lombares é o ponto de flexão. Ele também comprime as vísceras, tá certo? Antagonizando o diafragma, tá certinho aí? Tá certinho. Auxiliando a respiração como músculo respiratório. Então se você forçar a expiração, você vai usar, certo, o músculo reto abdominal. Por isso que quando você faz abdominal, normalmente é bom você inspirar na hora que você está contraindo, tá certo? Porque aí você faz um movimento sinérgico. Correlação clínica. A insuficiência tônica desse músculo, tá certo, abdominal, principalmente com o avanço da idade, tá certo, ou com sobrepeso, pode causar dores lombares, tá certo? Porque vai sobrecarregar os músculos aqui de trás, tá certo? E não vai conseguir puxar suficiente, pode causar uma lordose ali, porque ele não está fazendo a força aqui, ó. Isso aqui é o abdominal, tá certo? E aqui é a coluna lombar. Então, se o abdominal faz isso, a coluna lombar, ela consegue controlar um pouco ali a lordose. Tá vendo aqui, ó, antilordose que eu botei aqui, ó. Ele puxa aqui e a lordose diminui um pouco, certo? Se ele tá fraco, se tem um sobrepeso ali, então ó, a lordose vai aumentar, tá vendo? Então isso aí vai causar dores lombares, tá certo? É uma causa muito grande de dores lombares, a insuficiência desse músculo, tá certo? A insuficiência da contração desse músculo, tônica desse músculo. Chegamos ao fim. Aqui estão as referências que eu usei, tá certo? Obrigado pela paciência, obrigado pelo semestre. Foi um prazer estar aqui com todo mundo, foi um prazer, Caiafo. Muito obrigado pela oportunidade, muito obrigado pelas lições. Eu espero que a gente se encontre mais na frente, que tudo isso passe. E a gente se vê no futuro, a gente se vê logo mais. Obrigado a todos. Eu não sei como é que vocês me aguentam, cara.